E aí o empreendedor tem aquela ideia de voltar para o manual, Exatamente. né? É um ciclo Mas vicioso. aí ele esquece o seguinte, né? O monitoramento manual, ele tem um investimento baixo inicial, mas o custo a longo prazo ele é alto, né? Você tem que investir muito ali em pessoas ali em Equipe campo, mês, o não é? risco é muito Isso. maior. E Exatamente. quando você está com o monitoramento automatizado, um projeto bem definido e bem feito, né? Você tem um investimento sim maior no começo, mas no longo prazo os custos, por mais que eles sempre vão existir, com certeza eles são bem menores. Então, o empreendedor, a gente já sabe que o empreendedor entende isso, mas é bom sempre reforçar Uhum. essa ideia. Às vezes o cara fala assim, eu estou gastando muito dinheiro agora, porque às vezes eu tenho verba para colocar ali um sensor ali, um corda vibrante, por exemplo, Uhum. mas o cara não tem verba para levar comunicação. Yeah. Assim, então, meu amigo, a comunicação ela precisa Faz para parte. existir, que é Exatamente. a logística do dado. Então, Exatamente. se você não investir nisso, você vai precisar de um cara vir aqui todo dia, ou 2 vezes ao dia, ou 3, ou 4, eu não sei, Uhum. coletar essa informação manualmente desse datalog e baixar no sistema. Então, o custo que você vai ter no longo prazo ele é bem maior do que você investir naquele momento ali, Uhum. num ponto de rede, numa comunicação LTE, não sei, vai depender da localização. Então, é Exatamente. imprescindível a gente entender, né, e sempre relembrar, né, o monitoramento automatizado, sim, ele tem um investimento maior, mas no longo prazo ele tem uma taxa de custo, né, comparado com o Exatamente. manual menor também. É, as curvas se cruzam, não é? Se a gente for fazer, colocar no papel. É um exercício que eu já fiz há uns tempos em alguns projetos que eu trabalhei, que eu estava a fazer por imposições do cliente, acabou sendo manual, mas houve outras situações que era automatizado. E houve um projeto que eu fiz que era automatizado e passou vários anos de monitoramento e aí eu decidi fazer a conta se eu fosse fazer aquilo manual. Eu fiz uma conta assim de padeiro, não é? E aí, quando eu fui reparar ao fim de 10 anos de monitoramento, a diferença do manual era 2 piezómetros e 2 inclinómetros. Era uma coisa muito Uhum. básica. A diferença de custo de ter uma equipe mesmo sempre a fazer aquilo lá e a diferença de custo do que nós investimos há 10 anos naquele instrumento, naquele monitoramento automatizado, dava 16 vezes de diferença. 16 vezes. E nós tínhamos leituras a cada 1 hora. Eu estava assumindo que o meu manual faria 2 vezes por dia. Eu estava assumindo, estava sendo simpático. Então eu estou a falar que eu tenho um custo de 16 vezes para 12 vezes mais informação. Eu estava sendo simpático, podia ser 24 vezes. Simpático. Estou sendo É. simpático, tá? Estou sendo simpático. Nós estamos a falar de um monitoramento há 10 anos. Estamos a falar depois de projetos de mineração, em que estamos a falar baixas de rejeito, os caras têm projetos de alteamento de 5, 10 anos. Portanto, vocês extrapolem a conta. A mineração não faz isto, ok, tem a mas ele já foi porque essa conta já estava embutida, já foi feita. O que nós estamos aqui a falar é os outros setores têm que pensar nisso. E não é preciso ter acidente para pensar nisso, porque eles já aconteceram. Exato. Aprendam com isso. E já aproveitem e já vão fazer isso. Porque estes cursos aqui que se faz, quando eu mostro estes números para as pessoas, eles assim, nossa, que valor impressionante. Eu, pois é. Mas não se passa, só se olha para a planilha no início do valor inicial e não se pensa a 2, 3, 4, 5 anos. Falta aquela visão de médio e longo termo A que leva a isso. gente costuma, às vezes, fazer uma conta também, né, quando comparando, aí entrando mais no meu meio aqui, né, Uhum, quando a gente compara, por exemplo, aí mais para cavas, o monitoramento com radar e o monitoramento com estação total robótica, tá? uhum, Eles são complementares, sim, têm as suas diferenças, mas uma conta simples, né? Se eu for investir no monitoramento por estação total robótica, eu tenho que investir numa nuvem de prismas extremamente grande. uhum. Então, o metro quadrado monitorado por uma estação total robótica ele é muito mais caro do que o metro quadrado monitorado por um radar, apesar de o radar ter um valor maior do que a estação total robótica. Então, Uhum, esses custos, né, para investimento, né, porque todo investimento necessita de dinheiro, de monetização, uhum, eles são essenciais para que você entender se você está fazendo ali o investimento correto, né, como a gente disse, né, quantidade não é qualidade, uhum, e precisamos investir naquilo que de fato nós precisamos e que de fato vai trazer o retorno ao qual nós precisamos também. Então, uhum. são contas que às vezes acontecem como contas de padeiro, né, na É. brincadeira nossa aqui, mas elas têm que ser realizadas, tá? Tanto pelo geotécnico, quanto pelo gerente de custos, quanto pelo gerente, quanto pelo presidente da empresa. Para quê? Para você investir da forma correta, né? É aquela velha história, né? Para que comprar uma BMW, por exemplo, se um carro popular me atende? Não Exatamente. faz sentido.